Esse católico com o crucifixo ao fundo do seu vídeo rebateu os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que estavam pregando a respeito do Livro de Mórmon. Então a gente vai ver o que esse cara está querendo com a obra missionária, o porquê que ele não deixa os missionários em paz na internet. Vamos acompanhar. O que? O Livro de Mórmon. Primeiro, ele testifica sobre Jesus Cristo. Uma versão completamente errada, completamente controversa e totalmente antibíblica. Esse é o Jesus Cristo apresentado no Livro dos Mormons. Segundo, antes de tudo aqui, primeiro, não é o Livro dos Mormons, é o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Se você não tem a capacidade de fazer o mínimo, ou seja, de chamar o livro pelo seu nome correto, ou seja, chamar o objeto de estudo pelo próprio nome dele, você já coloca em dúvida toda a sua capacidade para analisar o próprio conteúdo. Se nem na capa você acerta, quem vai me dizer que você vai acertar no resto? Então o que você está falando sobre ser antibíblico, ser anticristão, ser anti qualquer baboseira que você está falando já é colocado em xeque. Eu testemunho que o Livro de Mórmon vai te aproximar de Jesus Cristo e você pode ler ele e receber uma cópia dele através dos missionários da igreja. Provavelmente nesse vídeo aqui vai aparecer alguma propaganda, você vai lá e se inscreve que você vai receber um bem legalzinho para você, tá? Para deixar esse cara aqui furioso. Agora, é engraçado que todo cara de boina, ele sempre erra alguma coisa do Livro de Mórmon. Antes foi o Michelson Borges, um pastor adventista. E parênteses, amo os adventistas, são uma galera muito gente boa, mas esse pastor que veio para cima da nossa fé. Onde ele fala que na capa do Livro de Mórmon estava escrito outro Evangelho de Jesus Cristo, quando na verdade está escrito outro testamento, que muda absolutamente a questão, que ele queria fazer confronto com a escritura que está lá em Gálatas 1:8, que diz que qualquer outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo seja anátema, e no Livro de Mórmon está dizendo outro testamento, o que não tem nada a ver com a escritura, tá? Evangelho e testamento são coisas diferentes. Enfim, aí agora esse católico que fala o Livro dos Mormons. Então, você vê que o sujeito ele é incapaz para fazer o mínimo. Né? Mas vamos em frente aqui. Vamos lá. ele completa o Evangelho de Jesus Cristo. Então quer dizer que durante 1800 anos o Evangelho de Jesus Cristo esteve incompleto. Quer dizer que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os mártires, os apologetas viveram 1800 anos com o Evangelho incompleto, passando até pelo cânon bíblico em 382. E só em 1830, em uma revelação privada da Santíssima Trindade, a Joseph Smith, foi que aí o Evangelho ficou completo. Fez sentido, né? Quem não acreditaria nisso? Então, cara, aqui eu estava certo sobre analisar a sua capacidade de entender a nossa fé. Primeiro, a gente não coloca de fora os apóstolos e não colocamos de fora os discípulos de Jesus Cristo, que muitos deles vieram posteriormente. O que nós afirmamos, como está conforme a Bíblia, é que houve uma apostasia, uma grande apostasia. E nesse período, muita coisa foi colocada dentro do cristianismo que não pertencia ao cristianismo original e a autoridade do sacerdócio foi retirada da terra. Essas duas coisas e outras mais, mas eu vou deixar resumido aqui, que nós afirmamos. Agora, a gente não quer dizer que tudo o que foi feito nesse período está errado. Não, teve muita coisa boa, só que estava sem a autoridade do Senhor e os apóstolos não estão fora dessa equação, como a gente colocou aqui. Não faz sentido nenhum. Você está falando besteira. Você, de novo, o teu erro começa em dizer o Livro dos Mormons. Você não tem a capacidade de analisar o resto da nossa fé. Agora, esse argumento retórico de falar, nossa, em 1800 anos não foi revelada o Evangelho de Jesus Cristo e só agora que teve um complemento, né? Como você afirma aí. Vê, o Evangelho de Jesus Cristo, ele demorou pelo menos 7.000 anos, né? Entre 4 e 7.000, se a gente for analisar de Gênesis até o Novo Testamento, ele demora entre 4 e 7.000 anos para aparecer. As boas novas de Jesus Cristo, o ministério de Cristo aqui na Terra, demorou esse tempo todo. Agora, tu quer reclamar de 1.800 anos em comparação com 4.000? Esse intervalo é um fatos vossos. Tu não está dizendo nada que corrobore com a própria realidade. Tu está só
usando de retórica, né? Um vento que está saindo da sua boca, mas que na realidade não significa nada. Tá certo? Então, vamos lá. Ele Aliás, isso é bem fraquinho, viu, cara? responde as perguntas da nossa alma. É mesmo. Ligue no link abaixo para você saber como você pode receber o livro de Mórmon gratuito. Tá caro. Mas se vocês quiserem mandar pra mim, Tá caro. Mas não precisa tá caro não, que a gente não cobra. A gente dá de graça o livro de Mórmon para as pessoas. Então fique despreocupado. Eu entendi a brincadeira que você quis fazer aqui com o livro da nossa fé. Mas fica despreocupado, cara. E ó, se você tá desesperado agora, você fica ainda mais desesperado porque a gente vai entregar ainda mais livros de Mórmon. Você vai ver ainda mais propaganda aqui no YouTube. E se tudo já tá incomodado de agora, tu se prepara que eu não sei se debaixo dessa boina aí você já tá calvo ou não, é uma pergunta que eu tô fazendo, tá? Não vai ficar chateado comigo. Mas se tiver cabelo aí, tu já se prepara para arrancar todos eles, viu? Porque a gente vai botar pressão aí nessa obra missionária. caro e bons eu aceito, tá? Eu garanto que vou fazer bom proveito deles. Ah, entendi. Ele falou aqui que pode enviar uma caixa de livro de Mórmon para ele que ele vai fazer bom proveito. Ele deu um sorrisinho, né? Cara, eu não sei o que você tá insinuando aqui com isso aqui, né? O pessoal dos comentários do teu vídeo tá entendendo que você gostaria de queimar os livros de Mórmon, né? Como aquele padre lá, o Leonardo Wagner, que aliás perdeu o Instagram dele por conta dessa brincadeirinha, dessa gracinha que ele quis fazer. E vê só, esse tipo de católico, para você que é católico e me acompanha aqui, não é o católico que deve se apresentar à sociedade conforme o catecismo do Concílio Vaticano II. Isso daqui tá errado, tá? Para você que é membro da Igreja de Jesus Cristo, para você que é católico, para você que é evangélico, esse tipo de católico tá errado. O que o Concílio Vaticano II, o catecismo do Concílio Vaticano II vai dizer é que o catolicismo ele deve se aproximar mais das religiões. Esse negócio de querer queimar a Bíblia protestante, queimar a Bíblia dos membros da Igreja de Jesus Cristo, outros livros que não pertencem à sua fé, isso ficou no passado, que era uma prática assim. Aliás, alguns católicos vão defender que, como eles estavam tentando manter a ortodoxia da fé deles e você não tinha uma capacidade de averiguação das Bíblias protestantes que estavam sendo distribuídas na época ou de outros livros, por isso que eles queimavam esse livro. Tá? Essa é a argumentação católica de alguns católicos. E que hoje isso não é mais necessário. Ou seja, essa postura do estilo desse cara aqui não é mais necessária. Tá? É isso que o catecismo do Concílio Vaticano II vai defender. Só que, o que você tem que entender? Tem um grupo de católicos que eles não toleram esse catecismo. Eles querem viver nos catecismos antigos. Só que isso está errado segundo a própria igreja. Então, primeiro você se acerta dentro da sua igreja, depois você vem falar da gente. E a tua postura está errada. Tá certo? Então, é a mesma coisa. Vou traduzir aqui mais ou menos como seria um santo dos últimos dias. É a mesma coisa que o presidente Russell M. Nelson e o quórum dos 12 apóstolos juntos decidisse uma coisa e a gente estivesse fazendo outra. É isso que esse cara está fazendo aqui. E que muitos vão na linha dele, tá certo? Então, não tá certo o que ele está fazendo aqui. Beleza? Então, só pra gente saber um pouquinho aí. Tá? Tchau. Tchau pra você também. Beleza, acho que ele não vai falar mais nada aqui. Vê só. Uma coisa que é importante do trabalho que eu faço aqui é desenvolver uma capacidade de retórica forte, principalmente junto com a verdade, tá? E é uma coisa que eu entendo que os membros da igreja precisam ter, porque é bom isso. Eu vou te explicar na prática por que isso é importante. Vê só. Quando as pessoas falam, vocês são mormons, o que a gente é ensinado a fazer é não, nós não somos mormons, somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso é o básico. Qual que é o plus disso? Qual que é o progresso, no meu entendimento? É você falar que nós não somos mormons, somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas num diálogo onde a pessoa está tentando impor isso, é você devolver com uma pergunta e falar: por que vocês tentam esconder
o nome de Jesus Cristo quando a gente quer mostrar? Porque a gente quer falar a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e vocês querem esconder colocando Mormon. Tá vendo? Isso é retórica. É aliar a verdade, que é o que a gente quer afirmar, com uma força retórica, porque aí a mensagem fica mais penetrante. Tá certo? Então, Jesus Cristo fazia isso, devolvia com perguntas. Quando os fariseus estavam tentando emboscar ele, ele ia lá e devolvia com uma pergunta. E aí eles ficavam perdidos, né? Então, isso é sabedoria de Jesus Cristo, sabedoria bíblica, né? No livro de Mormon também acontece bastante isso. E é importante. E eu aprendi a desenvolver isso com esse trabalho que eu faço aqui na internet, né? Então, eu entendo que é bastante útil não só responder, mas saber responder bem. E vejo que isso falta bastante para os membros da igreja. Né? Mas eu vou... Tem um outro vídeo aqui que eu quero... Rapaz, esse é a segunda vez que eu acho que eu vou deixar esse vídeo para depois de uma moça que falou da igreja aqui. Porque hoje eu não tô com muito tempo. Mas eu quero te mostrar esse vídeo de novo que eu tô mostrando várias vezes aqui no canal e eu peço que você assista ele junto comigo, porque ele é muito importante, tá? Vem junto comigo aqui, ó. Austin M. Ó, devemos defender nossa fé, é o The Bednar falando. Presta bastante atenção nisso aqui, tá? Mesmo que você já tenha visto esse vídeo. Farrar, a renowned English Anglican philosopher, theologian, and biblical scholar, made the following insightful statement. Though argument does not create conviction, Ó, embora o argumento não crie convicção, the lack of it a falta dele destrói a crença. destroys belief. What seems to be O que poderia provado pode não ser abraçado. O que poderia ser provado pode não ser abraçado. proved may not be embraced, but what no one Mas o que ninguém mostra a capacidade de defender shows the ability to defend is é rapidamente abandonado. quickly abandoned. Rational argument Argumento racional não cria crença, does not create belief, but it maintains mas mantém um clima no qual a crença a climate in which belief may flow. pode florescer. Então, é muito legal isso daqui que o Elder Bednar ensina, porque eu sei que ainda existe uma visão dos membros da igreja que esse confronto, ele não é benéfico, tipo, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui, né? Porque, pô, você tá indo lá responder e tal, mas é tudo o que ele fala aqui, e eu já venho falando muito antes desse discurso, eu fiquei felicíssimo quando eu descobri esse discurso do Elder Bednar, tem vários outros aqui, da gente responder as perguntas, a gente não pode se enfiar num buraco e fingir que o mundo não existe. Nós precisamos lidar com as questões que aparecem a respeito da nossa fé. Ter uma participação social diante dessas questões. Porque se a gente não fala, a gente deixa florescer um clima no qual a fé não pode crescer. Agora, se a gente dá as respostas, se a gente mostra para as pessoas, não, é isso aqui, isso daqui é desse jeito, não é a retórica deles que vai prevalecer, não são as palavras deles que vão prevalecer, e sim as nossas, os nossos testemunhos. Como dizia o presidente Ballard, a gente precisa participar das conversas, porque senão os outros vão definir o que é a nossa fé. A gente não pode deixar isso acontecer. As outras pessoas definirem como é que é a nossa fé. No discurso, como compartilhar o evangelho usando a internet. Ou como o presidente Holland também vai falar, defenda a sua fé. Às vezes, ser um membro da igreja é sofrer esse tipo de perseguição, sofrer esse tipo de situação aqui na internet, como os missionários estão sofrendo, ou como as pessoas que vêm aqui no canal, né, falar contra a nossa fé. Mas a gente precisa defender a nossa fé. Isso é muito importante, tá bom? Então não tenha medo, não se acovarde, seja corajoso. A coragem é uma virtude. Se capacite, estude. Se você tiver interesse, nesse momento não está mais aberto, tá? Mas fica atento para quando abrir novamente. A minha aula de oratória, você falou 2.0. De novo, não está disponível. Eu te ensino a como dar um bom discurso, a como argumentar,
a como se posicionar, a como articular as palavras, ampliação de vocabulário e diversas técnicas de oratória que são muito importantes. Não basta só falar, você tem que saber falar muito bem. Tá certo? Então você vira uma ferramenta mais afiada para que o evangelho possa penetrar no coração das pessoas e o Espírito Santo possa nos usar de maneira mais poderosíssima. Tá bem? Tudo certinho? Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Sou grato por ter você aqui. Fica com a imagem do vídeo anterior e eu já vou me despedindo, porque hoje o vídeo foi um pouquinho mais curtinho mesmo. Beleza? Até mais.